iniciar a apresentação do trabalho de conclusão de curso da aluna Franciele Ramos da Silva, com o título de A Enfermagem no Diagnóstico Precoce da Depressão Pós-Parto. Pode começar, Franciele. Meu nome é Franciele Ramos da Silva, sou estudante de enfermagem da Faculdade Pitágoras. O meu tema do TCC hoje é Enfermagem no Diagnóstico Precoce da Depressão Pós-Parto. A minha orientadora foi a Aline Ferreira. Pode passar. Vou começar falando um pouquinho sobre a depressão pós-parto, que nada mais é. São alterações mentais, com alguns transtornos físicos e psicológicos, né? Pode passar. Também, que é uma das depressões que é mais atingida, que antigamente quase não se falava, agora estão falando mais, né? Ficando mais atualizadas. Pode passar. A importância do meu trabalho foi para criar uma estratégia, a enfermagem mesmo criou uma estratégia para poder ter um vínculo maior com a puérpera ou a gestante, né, após o nascimento ou antes. Pode passar. Um dos nossos objetivos foi ter mais um acolhimento dessa gestante, né, e porque isso ocorre nos 3 a 4 dias após o nascimento, ou dependendo da importância do comportamento da gestante após o pré-natal. Pode passar. Essas foram algumas revisões que eu fiz, né, no caso, que foi algumas pesquisas foram feitas, né, pelos sites acadêmicos, pela Cielo. Pode passar. Esse quadro também é um mais importante para as mulheres, tanto pela adaptação, porque algumas são rejeitadas pelos maridos, ficam um pouco mais agressivas, irritadas. Pode passar. E um dos sintomas das mulheres que acontece, né, elas não têm um pouco de dificuldade com o bebê, às vezes teve uma gravidez um pouco mais turbulenta, ela fica muito chorosa, né? Pode passar. Perde o apetite, o libido. Também, elas também começam assim, não, de alguma forma não querer o RN por perto, né? Pode passar. E nisso, a enfermagem foi criada uma escala chamada Edinburgh. Essa escala, ela tem outras escalas, mas a mais utilizada é essa escala, que ela dá um questionário de 10 questões para ela complementar a ansiedade, a irritabilidade nas depressões. E cada uma são destaques. Se der de 0 a 12, quando dá maior que 12 ou 12 nessa escala, ela é já diagnosticada com a depressão pós-parto. Aí, quando é diagnosticada, a enfermeira encaminha para a estratégia de saúde, e quando tem a parte que ela fica dos 3 primeiros dias, ou pode ser tardio, até de 4 a 8 semanas. Pode passar. E, igual eu falei, que aí passando, ela pode ter esses tratamentos, tanto medicamentosos, tanto fitoterápicos, por terapias, e tem um apoio na estratégia de saúde. Pode passar. Então, foi feita essa escala, né, que igual eu disse, com mais outras, e para desenvolver tanto na parte psicológica e social dessa parturinha, dessa puérpera. Pode passar. Essas foram algumas referências que eu pesquisei, né, na qual eu coloquei para vocês, e basicamente é esse o meu propósito de hoje.
Quer começar, Elaine? Prefere que eu pare de compartilhar a tela dela? Dri, pode até ser. Eu estou tentando entrar numa. Minha internet não está entrando, tá difícil. Nossa. Tem rede, mas não estou acessando. Outra. Eu vou até começar. Tá me ouvindo aí, bem? Tô. Fran, quantos artigos você leu? Ah, foram bastante, Elaine. Eu só não Quantos? lembro muito, assim. Oi? Quantos? Deve ser mais de 10 artigos. Eu não consegui. Oi? Qual período? De que ano a que ano? Eles pegavam qual período? De 2000 a 2009, se eu não me engano. Não me falha a memória. De 2000 a 2009. Tá. E você acha que foram mais ou menos 10? Não, assim, que foi igual eu comecei a fazer os do TCC1, né? Que teve, e o 2. Mas, assim, foi mais assim, eu não lembro certinho, específico, sabe? Foi indo que eu fui pesquisando a mais. Tá. A sua orientadora lá da online, ela não te explicou que você tem que traçar um período para fazer o levantamento dos artigos? Que você não pode pegar aleatoriamente, você tem que ter um início e um fim. E esse fim não pode ser na metade, igual, por exemplo, de 2000 e 2009. Não pode ser até 2009, ele tem que ser até os dias atuais. Você está fazendo uma pesquisa para ver, para contextualizar aquele assunto. Então, se eu quero contextualizar alguma coisa, eu tenho que trazer até os dias atuais. Então, você poderia até pegar, por exemplo, de 2015 a 2020, mas teria que estar englobando o ano que nós estamos, o ano atual, certo? Outro detalhe, você tem que apresentar o número de artigos que você levantou. Então, olha, eu identifiquei tantos artigos, desses, vamos supor, 200 artigos, mas eu utilizei somente 50. Por quê? Porque estava em outra língua, não estava relacionado com o meu Deu dificuldade mesmo. certo? Então, assim, o seu método, ele não está bem desenhado. Ele está falho, certo? Outra coisa, na sua apresentação, tem que aparecer mais o que você aprendeu, tá? O que você leu a respeito do assunto. A gente não consegue identificar na sua apresentação qual foi o ganho de conhecimento que você teve por pesquisa, entendeu? Não dá para ver no teu contexto, na tua apresentação, o que isso acrescentou para você. Porque, assim, você falou, na verdade, os pontos que você colocou são percepções suas da depressão pós-parto. A mãe não quer ficar perto do bebê, a mulher que não tem um parceiro fixo tem mais depressão. É uma percepção sua. Você não apresentou que na pesquisa tal, do autor tal, ele aponta que os principais fatores relacionados à depressão pós-parto são tais fatores, tá? Outra coisa, o que é depressão pós-parto? O que é depressão pós-parto? Tá me perguntando? Isso. O que é a depressão pós-parto? Ela é um transtorno que ela basicamente pega tanto físico quanto emocional, que fica por ela fica um pouco irritada, aborrecida, ela tem um pouco da rejeição do RN, ela tipo assim, ela não tem aquele muito vínculo, ela fica um pouco transtornada, no caso que a gente fala, né? É isso, sim, basicamente. E ela dá após 3 dias do nascimento da criança, ou dependendo do comportamento da mãe no pré-natal, a enfermeira já começa a ver, tipo, ela fica irritada, ela não quer conversar sobre a criança, ela fica um pouco mais, assim, cabisbaixa, né?
e depois ela pode desencadear também após quarto semanas ou a oitava semanas. E você sabe o porquê ela ocorre? Qual é a causa? A causa é os hormônios delas que é muito alterados, né? Irene, você quer fazer alguma pergunta? Pode perguntar. Vou fazer minhas considerações agora, tá, Franciele? Eu concordo com as colocações da Elaine. Eu te senti um pouco insegura na apresentação, você estava aí com bastante informação nos seus slides, mas você pouco olhou para eles, que eles poderiam estar te auxiliando nesse momento, né? Eu acho que mesmo querendo passar, né, aquela segurança de não estar lendo o slide nesse momento, mesmo que a gente dê uma olhadinha e pega aquela ideia central, ele nos ajuda, né? Isso para nós, enquanto professores em sala de aula também, né? Então, assim, não tem problema nenhum em dar uma olhadinha ali e tá melhorando aquilo que você está falando, né? Para apresentações futuras, eu sugiro que você tome um certo cuidado um pouquinho com a linguagem, né? A linguagem ela tem que ser uma linguagem mais acadêmica, uma linguagem mais científica. A gente não pode usar muitos termos coloquiais para falar de um assunto, né, de saúde ou de qualquer outra área, então a gente tem que ter esse cuidado com aí a nossa linguagem. O seu tema é um tema bastante relevante, ele já foi, inclusive, né, discutido aí por outros alunos, e eu anotei, né, perguntas que a gente já tinha realizado aí em outros momentos, em relação a essa escala. Que hora que você vai usar essa escala que você citou? Qual o momento? Que momento que o enfermeiro ali no cuidado, né, com essa mãe aí no pós-parto, ele vai estar utilizando essa escala? É no pós-parto? É antes? É no pré-natal? Como que é esse acompanhamento do enfermeiro com essa mulher? Como que o enfermeiro consegue fazer essa identificação de que essa mulher está entrando num período de depressão? Isso para mim não ficou claro. Assim, ela tem quando ela está fazendo pré-natal, e quando chega na área hospitalar, faz outra escala para ver como é que tá a puérpera. Entendi. Então faz a escala no pré-natal e no pós-natal? Isso. Só que depende também da conduta da enfermeira, né? Não é todas que fazem. Como assim depende da conduta? Isso não é padronizado na rotina dos cuidados de enfermagem? Não há uma padronização de uso dessa escala para fazer essa detecção? Não entendi. Assim, tipo, tem algumas que fazem no PSF, no caso, e tem algumas que fazem, geralmente é mais na área hospitalar, não é muito na estratégia de saúde. Entendi. Então, o que você está me dizendo que nas unidades básicas de saúde essa escala ela não é utilizada, somente em ambiente hospitalar, é isso? Isso. Tá. Uma coisa que me chamou a atenção, a Elaine perguntou para você do período de intervalo de tempo que você considerou para fazer a sua pesquisa de artigos, né? E você respondeu que você pesquisou aí de 2000 a 2009. Você acha que de 2009 até, né, 2019, vamos colocar aí esse intervalo dos últimos 10 anos, não tem conteúdo relevante acerca do tema, por isso que você não considerou? Por que você não considerou esse tempo? Não, até obteve sim, o André, só que foi uma falha minha mesmo. Entendi. Não. Franciele, a gente vai fechar a nossa câmera e o nosso áudio aqui no Teams. Você pode permanecer aí, a Elaine vai fazer as nossas considerações para retornar com a leitura da sua ata, tá bom? Você aguarda um minutinho aí, tá? Tá.
Oi, Franciele. A Elaine já está retornando aí com a sua ata, tá? Não consegui te ouvir. Teu áudio está fechado. Oi. Eu cheguei. Aí, Elaine chegou. Cheguei. Será que eu vou chegar até o último hoje com esse monte de problema de tecnologia? Tá certo. Isso. Tentei mandar mensagem, a mensagem era descartada. Acho que o celular está com muita coisa. Vamos lá. Eu vou ler a ata sua, tá? Vou inverter a câmera aqui e vou ler tua ata. Então, tá aí. Você tá dando para ver aí, Dri? Dá. Tá, assim. Então, aos 17 de junho de 2020, na apresentação online via plataforma Teams Microsoft da Faculdade de Pitágoras e Poços de Caldas, reuni os professores da banca examinadora abaixo relacionados para a defesa oral do TCC intitulado Enfermagem no diagnóstico precoce da depressão pós-parto, sob a responsabilidade da discente Franciele Ramos da Silva, apresentado das 10 às 10h30, com o conceito final de 2.500 pontos. Tá, Fran? Esse é o resultado da sua banca. Tá, e como que funciona, Elaine? Como que funciona? Como que funciona o quê? Para Eu ver acho se aprovou ou não? Você recebeu uma nota de tutoria, eu não sei se ainda está liberado, se já foi liberado no portal, né, do trabalho que você enviou. Essa é a nota somente da apresentação, né, dentro do valor aí de 4.000 pontos. Então, essa nota, ela vai ser somada à nota aí do trabalho que você enviou. Eu acho que é isso que você perguntou, né? É isso? Isso. Aí tinha que ter até 6.000 Isso, para poder passar. isso. A gente não sabe a nota sua. É, a tua nota anterior a gente não tem acesso, a gente está avaliando somente a apresentação, Entendi. tá bom? Uhum. Meninas, muito obrigada. Desculpa qualquer coisa, a gente fica nervosa. Tive até que vir aqui falar para o pedreiro parar de fazer e não estava entrando. Desculpa algum erro, algumas vezes que eu falei na hora do nervosismo, né? A Elaine pode dar uma palavrinha comigo ou não? Não, agora não tem como, porque nós temos outra pessoa esperando para entrar na banca. Então tá bom, gente. Obrigada, viu, gente? Você pode me mandar mensagem no WhatsApp que eu te retorno. Tá, joia, então. Obrigada, viu, gente? Tchau, Obrigada. Franciele. Tchau. Tchau.